Bom, gente, então, tendo o Revit aqui, ó, eu vou criar do zero um terreno, mas a gente pode usar o próprio terreno que vocês importaram do AutoCAD, tá? Que vocês viram aí no vídeo anterior. Vou fazer 4 pontos aqui, vou concluir. Aí eu vou lá para vista 3D, ó. É um terreno plano, né? Bom, a primeira questão é a gente ajustar a escala, mostrar o recorte, ó, da vista, né? Por que esse recorte da vista? A gente vai jogar lá em uma folha. Vou colocar aqui, por exemplo, o colocar aqui, por exemplo, um A4. Aí vamos pegar a nossa vista que a gente acabou de fazer, ó. Foi o 3D. Eu vou até duplicar ela, porque o 3D é uma vista que a gente usa para outras coisas, tal. Então, lá, duplicou. E vamos jogar esse 3D copy aqui para cá. Beleza. Já ficou meio... A vista está meio para fora, né? Vou puxar aqui para dentro. Beleza. Aí na atividade mapa, na atividade mapa não, na atividade 3, né? Eu ainda peço para colocar a tabela do terreno, que seria uma tabela de topografia. Se você está usando o meu template lá que eu deixei disponível, tem essa tabela aqui, corte aterro, você pode jogar aqui, ó, e ele vai mostrar, né, o corte aterro aqui, mas não tem área do terreno. Teria aqui, ó, a área do terreno tem aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui. Essas aqui vão então criar de novo as, as tabelas, tá? É até o que eu queria mostrar mesmo. Então, botão direito, nova tabela quantidade. Terreno no Revit ele chama de topografia, tá? Então, ó, topografia. E aí no Revit, depois de você criar uma tabela, você tem que mostrar para o Revit o que você quer trazer dessa tabela, tá? Eu vou colocar aqui nome, que é o nome do terreno, né? Depois a gente nomeia ele, eu nem coloquei o nome ainda. Vou colocar aqui área projetada e de superfície. O que seria isso? As duas vão estar iguais, né? Mas a projetada seria você vendo ele em planta. A de superfície, se tem uma inclinação no terreno, aí ela é uma área um pouco maior, né? Porque em planta ela vai parecer de um tamanho, mas pela inclinação ali, como se fosse um telhado, né? Ou mesmo um buraco ali, ele tem uma superfície maior. E vou colocar aqui, ó, dá um OK, aí ele já achou. A gente pode nomear aqui, perceba que se eu selecionar essa linha e voltar para o 3D, ele está selecionando o terreno. Então eu posso colocar um nome aqui, lá, tanto faz, tá? Então vou colocar aqui terreno. Beleza. Aí vamos lá. Vamos colocar aqui então, ó, a tabela de topografia que eu acabei de criar. Beleza. Olha lá, terreno. Aí ele não tem informação de cortar e preencher, que seria corte e aterro, tá? E nem de quantidade de caminhões que eu criei ali. Para a gente fazer igual essa tabela aqui, eu posso entrar nessa que eu acabei de criar, né? E vou colocar aqui daí, ó, corte, né, que seria o cortar, o preencher e daí tem um corte e preenchimento de rede. Seja lá o que quer dizer isso. É o corte e aterro, tá? Ele é o preencher, né? Que é o que traz a terra, o que é cortado do terreno, que é o que tira a terra, e ele faz a subtração um do outro e dá o corte e preenchimento de rede. Beleza. Como que daí, na nossa atividade, a gente não precisa fazer essa última parte, mas se você quiser fazer, o que a gente tem que fazer no terreno aqui para ele começar a dar
essa quantidade de corte e aterro, que é uma das grandes vantagens do Revit, tá? A gente tem que trabalhar agora nesse terreno com fases, tá? É uma das coisas mais complexas do Revit, tá? Terminando esse ano, vocês não vão conseguir estar dominando isso aí ainda, mas é bom ter o primeiro contato. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente tem que falar para ele que esse terreno aqui, ele começou lá atrás. Terreno natural, ou em outros templates ele não vai ter esses nomes aqui, mas seria um dos primeiros aqui de cima. Então, ele começou lá, foi criado em terreno natural e foi demolido, olha lá, fase demolida, não que a gente demoliu o terreno todo, tá? Porque se a gente demolir o terreno todo, seria como se destruísse a terra, né? Mas aí a gente não demole o terreno todo, é só um modo de ver aqui, ó. A gente demoliu na construção nova, ele já mudou até a corzinha dele aqui, tá? Para amarelo. E esse terreno aqui a gente tem que duplicar para esse mesmo terreno a gente ter ele agora novo, criado na construção nova e não ser demolido, tá? Bom, na configuração da vista, a gente pode inclusive colocar aqui, ó, em vez de filtro de fase, mostrar tudo, a gente colocar somente o atual, aí vocês vão ver que ele vai até sumir o terreno, porque ele foi demolido. Você vê? Dá um Ctrl Z. Então, esse terreno aqui, a gente pode daí duas formas fazer o seguinte. É a mesma coisa. A gente pode criar aqui região com eixos, que esse nome também não faz sentido, tá? Ele só vai duplicar esse terreno e fazer o que eu vou fazer manualmente, tá? Eu prefiro fazer manual. Então dá um Ctrl C aqui, cola alinhado no mesmo lugar. Esse que colou alinhado no mesmo lugar parece que não está selecionado, mas ele está. É porque os dois estão perfeitamente sobrepostos, tá? E ele já está, ó, construção nova, fase demolida, tá vendo? Fase criada, né? Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou clicar fora aqui para só deixar a vista, né? No filtro de fase, eu vou colocar então somente atual. Olha lá. E agora a gente vai editar essa superfície aqui. Vou pegar ela e vou dar uma... Vou criar um ponto aqui, ó, no meio. E esse ponto eu vou colocar uma elevação. Olha lá. Elevei ele um monte. E aí ele vai mostrar aqui, tá vendo? Agora ele mostra o quanto cortou, o quanto preencheu. Deixa eu ajustar aqui então, ó. Vou dar um concluir aqui. Foi tão alto que ele até sumiu da vista aqui. Vou puxar aqui para cima o nosso recorte da vista. Eu vou fazer um outro ponto aqui, abaixando também uma parte, tá? Desse terreno. Acionei aqui. E aí vamos colocar ele menos alguma coisa. Só para ele ter corte e preenchimento, tá? Olha lá. Um terreno bem doido, mas beleza. Concluo. E vou... Agora a gente está vendo os dois. Por que que está em dois terrenos se só tem um lá? Esse terreno natural e esse é o terreno modificado, né? Pode até mudar o nome aqui, ó. Natural e modificado. Ou atualizado, né? Ou terreno final. Aí, o seguinte. Lembra o filtro de fase da vista? A tabela também é uma vista. A gente pode colocar aqui para mostrar somente atual, ó. Aí, ele só vai mostrar um. A gente tem a informação de corte e aterro. E aqui a quantidade de caminhões. O que é a quantidade de caminhões? Olha só. A gente pode vir em editar campo. Eu criei daí aqui, ó, com adicionar parâmetro calculado. A gente coloca número mesmo, ó. Um número aqui no tipo, né, de informação. Para ele poder calcular. Caminhões. E aí a gente faz uma conta. No caso, no quantidade de caminhões eu vou editar. Aí ele está sem conta nenhuma, tá vendo? A gente vai colocar aqui, ó, corte preenchimento de rede. E ele está em metros cúbicos. Então a gente vai vir aqui e vai colocar
dividido. E vamos procurar na internet quanto que cabe de metros cúbicos num caminhão. Tá certo? Tem modelos e modelos de caminhões, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Caminhão 1113. Caçamba. Quanto carrega em metros cúbicos? Pode perguntar para o chat GPT também. Olha lá, o máximo do volume 5,5 metros cúbicos. Vamos supor que seja isso aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, dividido por 5,5. Ok. E ok. Olha lá. 18 caminhões a gente vai ter. E aí o interessante, né, o que é bem diferenciado do Revit para outros programas é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tinha uma construção que estava nessa altura e eu vou abaixar ela um pouco, até por acessibilidade. Então, em vez de 5, eu vou abaixar ela para 3. Aí vocês percebem que ele já atualizou. Saiu de 18 para tanto, ó, já mudou tudo. Então essa aqui é a ideia, tá? Se puderem, coloquem aqui o nome, coisa assim, né? E o carimbo, mas não vai ser cobrado isso. E o negócio é a tabela construída de alguma forma aí, não precisa os caminhões, nem o corte-aterro, tá? Só a área mesmo, tá bom? E os terrenos ali não precisa ser das fases, pode ser só um também. Mas quem tiver mais aptidão aí já faz isso aí. Aqui, ó, a gente tem uma prancha já com dados, tá? Deve ter até os meus dados aí para vocês aprovar na prefeitura, mas por favor não usá-los. Beleza, é assim que vocês fazem a atividade 3. A primeira parte está no outro vídeo aí que o professor Gabriel já mandou. Um abraço a todos e até amanhã na nossa aula de quarta-feira.